Deus quer que todos sejam salvos. Está na Bíblia. A gente está lendo os versículos. Acabou ainda não, ainda tem mais. Vamos continuar? Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 3 ao 4. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9 também. 1 Timóteo 2, versículo do 3 ao 4, que diz: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos, novamente, todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Pedro 3, versículo 9, que diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos, novamente todos está no plural, cheguem ao arrependimento. Todos esses versículos que a gente acabou de ler, Deus providenciou os meios necessários para a salvação de todos aqueles que estiver pronto para se submeter à fé nele. O Evangelho revela o tipo de pessoa que Deus determinou salvar. Todos. A gente viu vários versículos que era todos, não é individual, é todos. E agora, cada pessoa tem a escolha de obedecer a ele. A ideia de uma predestinação individual, uma salvação individual ou condenação é totalmente contrária aos princípios da Sagrada Escritura. A gente viu todos esses versículos e comprovei para você que Deus não tem favoritos, não tem favoritismo. Mas vocês já pararam para pensar que se alguns acreditam que Deus determina uns para salvação, Deus também pode determinar para condenação. Gente, vocês conseguem compreender como é falho essa visão? Então vamos lá. Se Deus determina quem salva, vamos imaginar, eu, irmã Renata, acredito que Deus determina a salvação e eu tô salva. Se eu tô salva, por que eu vou fazer coisa boa? Eu posso matar, eu posso roubar, eu tô salva, tá garantido meu lugarzinho no céu, não preciso fazer nada de bom aqui na terra. Agora vamos ver o contrário. Se eu estou condenada, por que eu vou fazer coisa boa? Por que eu vou ajudar alguém necessitado? Já acabou pra mim. Não tem mais jeito. Eu já vou pra condenação eterna, então por que eu vou fazer coisa boa? Então eu vou aproveitar a minha vida aqui da forma que eu quero, porque não tem mais jeito. Então olha o problema que causa quem tem essa visão. Quem interpreta essa visão. É antibíblico e se for usar pela lógica, a racionalidade, vai dar problema. Consegue compreender isso, meus irmãos? Como eu disse, a Bíblia, Deus não tem favoritismo. Então nós vamos ler Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. E junto com ele vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 11. Atos 10, versículo 34 ao 35, que diz: Então Pedro começou a falar, ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme é fazer o que é justo e lhe é aceitável. Vamos lá, eu quero trazer um contraponto aqui nesse versículo que eu acho muito necessário a gente tocar nesse assunto, que é a palavra temer. Que muitos acham que temer é ter medo de Deus, medo do Senhor, medo do Deus poderoso. Não é isso, tá? A palavra temer não tem nada a ver na nossa linguagem de hoje. Lembre-se, a Bíblia não foi feita em português para os brasileiros. A Bíblia foi feita em 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico, e foi para aquele povo lá de lá, não tem nada a ver com a gente. Observação importante. A Bíblia foi escrita primeiro para aquele povo sim, mas é aplicado para todos nós, independente da língua, nação e tempo. Porque, como diz Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, uma palavra que tem um significado lá não é o mesmo significado daqui. Então, vamos lá. O temer aí não tem nada a ver de medo. Temer é confiar em Deus. Bom, meus irmãos, então fiquem super tranquilos. Se vocês tinham essa visão que temer aí na Bíblia é ter medo, não é. É confiar no nosso Pai. Romanos 2, versículo 11, que diz: Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. O que é parcial, meus irmãos? Parcial é uma pessoa que não fica nem do lado nem do outro. É Deus, Ele não determina quem é salvo e quem é condenado. A escolha é sua, não dele. É sua, porque a salvação Ele determinou para todos.
Por fim, vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 6 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Romanos 2, versículo 6, que diz: que retribuirá a cada um segundo as suas obras. 2 Coríntios 5, versículo 10, que diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Essa versão que a gente acabou de ler foi a NAA, mas eu gostaria muito de ler esse finalzinho de 2 Coríntios 5 e 10 na versão NVI. Vamos ler? Que diz: para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer seja boas, quer seja más. Você sabia que existe obra má? Muita gente só pensa em obra boa, e a propósito, obra não traz salvação, viu? Não, tem gente que vou ajudar os necessitados, vou dar dinheiro porque eu vou ter um lugarzinho no céu. Obra não garante salvação. E existe obra má. E você sabe o que é essa obra má? Será que você tem ideia do que é essa obra má? Obra má é o pecado, tá, irmãos? Se vocês não sabiam, você está sabendo. Pecado é obra também. Então, meus irmãos, Deus enviou o seu Filho, Cristo, para salvar aqueles que estão nele. Condição, aquele versículo que a gente disse, todas as condições para estar em Jesus Cristo, para a salvação, certo? Deus também escolheu o povo, não um povo, é o povo. E esse povo é o quê? Igreja, que é os gentios e os judeus. Vale ressaltar aqui que é os judeus cristãos, crente, que crê em Jesus Cristo. Para quem não sabe, existem muitos judeus que não reconhecem Jesus como Messias, o Filho de Deus, porque eles esperam o Jesus político, e Jesus não fez essas questões políticas naquela época. Não aceita Jesus Cristo. Porém, vai aparecer um homem que vai se dizer Filho de Deus e que vai sim ser o homem político que tantos judeus esperavam, que esse é o Anticristo. Mas isso a gente vai falar em outro vídeo, quem é o Anticristo e como é que vai ser, tá bom? Mas dentro do povo judeu existe sim pessoas que estão crendo no Senhor Jesus Cristo, que ele foi sim o Messias enviado, mas é uma porcentagem pequena. Mas tem sim, veja só, é os gentios e os judeus crentes, não é todos os judeus, tá bom? Que é o coletivo, a igreja, o povo. Toda a humanidade foi convidada para ser salvo, mas é uma questão individual. Não vou falar do arbítrio, não. Para a meditação de todos, eu quero deixar o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém.